Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 838 Capítulo 838 Desfiladeiro da Lua Prateada. Ni-Yan colocou marcadores na parte sul, leste e oeste da tribo demoníaca e até mesmo alguns no Império dos Mortos-Vivos. 16 no total. Eles estavam separados por pelo menos 3 horas, com a maior distância entre dois marcadores a 12 horas de distância. A habilidade de transmissão instantânea tinha uma recarga de apenas 30 minutos. Assim, Angud não teria chance de pegá-lo. Ni-Yan nunca ficou no mesmo lugar por mais de 1 hora e continuou colocando cada vez mais marcadores. De volta à fortaleza de Clarence, Godkin estava inundado de trabalho. Angud continuou perguntando a ele o paradeiro de Ni-Yan. A rede de inteligência da Pantheon rastreava rapidamente suas coordenadas e as relatava a Angud. No entanto, toda vez que ele chegava no local, Ni-Yan não estava em lugar nenhum. Quando eles checassem novamente, ele estaria a mais de 1000 quilômetros de distância. Depois que isso aconteceu várias vezes seguidas, Angud começou a suspeitar que a Pantheon estava lhe dando intencionalmente más informações. Ele entrou em um violento ataque de raiva e atacou Godkin. Me dê uma explicação. Você conhece as consequências de me enganar. Angud disse friamente. Godkin estremeceu ao sentir a gelada intenção de matar emanada por Angud. Se a resposta dele fosse insatisfatória de alguma forma, não apenas ele, mas toda a Pantheon sofreria uma calamidade. Ele disse com cuidado. Ó grande Angud, seu humilde servo jamais ousaria enganá-lo. Acredito que Nirvana Flame tem uma habilidade que lhe permite se teletransportar livremente para qualquer local. É por isso que ele consegue desaparecer quando você chega ao local onde ele está. Angud observou atentamente a expressão de Godkin, julgando se ele estava dizendo a verdade ou mentindo. Godkin tremeu de medo e ansiedade. Ele se curvou profundamente na frente de Angud, parecendo um cordeiro pronto para o abate. A expressão de Angud relaxou um pouco. Ele disse com indiferença. Preste muita atenção ao paradeiro desse verme. Se houver alguma atualização, informe-me imediatamente. Sim, Godkin respondeu solenemente, sentindo como se tivesse acabado de escapar de uma calamidade de proporções épicas. Ni-Yan vasculhou a maior parte da tribo demoníaca e o Império dos Mortos-Vivos em seu dragão de asas negras, obtendo pistas sobre o tesouro do rei Li Shinsar e o talismã da Imperatriz Finas. No entanto, ele não se atreveu a investir muito em uma única linha de missão, para não perder a noção do tempo e Angud o pegar. Ni-Yan entrou em contato com seus contatos da Fallen Angel. Ele planejava vender alguns de seus despojos para eles. O ponto de encontro era um lugar na parte sul do Império dos Mortos-Vivos, chamado Vale dos Ecos. Ni-Yan chegou ao ponto de encontro designado. Ele examinou os arredores enquanto estava furtivo. Era uma clareira de 10 metros de largura no meio de uma floresta vibrante. As árvores que crescem aqui tinham até 12 metros de altura. Ni-Yan subiu ao topo de uma e olhou abaixo. O representante da Fallen Angel não se atrasaria. Provavelmente, eles aprenderam com a lição anterior e enviaram um colega mais confiável dessa vez. Cerca de 5 minutos antes da hora marcada, uma silhueta apareceu no meio da clareira. Era Proud War Lance. Os dois haviam interagido um com o outro algumas vezes antes. Então, eles podiam ser considerados conhecidos. Mas Ni-Yan não desceu imediatamente. Depois de confirmar que não havia mais ninguém nas proximidades, ele usou a pérola do disfarce para se tornar um jogador da facção do mal e pulou da árvore. Você está aqui. Proud War Lance cumprimentou com um sorriso. Ni-Yan assentiu. Os dois sabiam o que o outro queria. Tanto a Kickers United quanto a Fallen Angels tiveram grandes lucros com sua parceria. Ele esperava que as coisas continuassem assim. Você tem algo de bom para mim? Proud War Lance perguntou. O tempo deles era curto. Então, ele foi direto ao ponto. Ni-Yan enviou a Proud War Lance um pedido de troca e colocou todos os itens exclusivos da facção do mal que ele havia obtido na janela. Havia vários itens particularmente excelentes entre eles. Estes são os despojos de guerra que nossos jogadores coletaram do Império Satrim, disse Proud War Lance, enquanto colocava muitos itens na janela de operações. Ni-Yan confirmou o comércio. Ele obteve 7 peças de equipamento sublendários e 3 peças de equipamento lendários. Eles estavam todos no nível 130 a 140, perfeitamente adequados para as elites da guilda. Depois de concluir o comércio, Ni-Yan e Proud War Lance conversaram brevemente sobre a futura parceria entre suas duas guildas. Já era hora de eu ir. Ni-Yan se virou. Angud muito provavelmente já estava chegando. Além disso, ele tinha coisas a fazer, como continuar suas missões. Espere um momento. Proud War Lance chamou. Ni-Yan parou seus passos. Mais alguma coisa? War Lance hesitou por um momento antes de finalmente perguntar. Você tem a lâmina do Deus da Morte, certo? Os olhos de Ni-Yan brilharam com uma luz aguda. Ele fixou os olhos em Proud War Lance, tentando encontrar uma pista de o que ele estava planejando fazer. As informações sobre a lâmina do Deus da Morte estar em seu poder já eram de conhecimento público agora. Como Proud War Lance não sabia, Ni-Yan assentiu lentamente. Plant quer comprar ela de você. Apenas indique um preço. Enquanto estiver dentro do que podemos suportar, tudo é negociável, disse Proud War Lance. O olhar afiado de Ni-Yan fez seu coração tremer. A lâmina do Deus da Morte havia causado enormes ondas no submundo.
Mesmo que Ni Yan não pudesse usar esse objeto sagrado por enquanto, ele podia sentir que ele tinha algo a ver com a missão principal de Conviction. Gu Huai já estava investigando os segredos por trás disso e por que os jogadores e, mais importante, os NPCs da facção do mal o cobiçavam tanto. Desde que Proud Warlan se perguntou, isso significava que a Fallen Angel também estava atrás desse objeto sagrado. A lâmina do Deus da Morte fazia parte da missão de Ni Yan. Ele ainda precisava levá-la ao Arcanjo Talod. Ele não sabia quais seriam as consequências de perdê-la. Diga a Plant que eu preciso da lâmina do Deus da Morte para uma missão. Então, receio que não possa vendê-la para ele. Ni Yan se virou e saiu. Vendo Ni Yan desaparecer na floresta, Proud Warlan se contactou Plant. E então, como foi? Perguntou Plant. Ele disse que a lâmina do Deus da Morte não está à venda. Que ele precisa dela para uma missão. Isso pode ser apenas uma desculpa. Chefe, o que você acha? Duvido que ele mentisse sobre isso. A lâmina do Deus da Morte é realmente um item de missão. Quanto a saber se ele pode vender ela ou não tenho certeza. Vamos deixar isso de lado por enquanto. Antes de acabarmos com a Angel Corps, precisamos manter nosso relacionamento com as Kickers United, disse Plant. Ele precisava da força de Ni Yan para lidar com sua Ring Angel. Embora a lâmina do Deus da Morte fosse importante, ele não iria misturar suas prioridades. Vamos simplesmente desistir da lâmina do Deus da Morte? E a missão? Devemos manter contato com ele? Talvez possamos fazê-lo mudar de ideia. Não se preocupe, basta fazer o que eu digo. Tudo bem. Proud Warlan não fez mais perguntas e encerrou a ligação. Ele olhou de volta para onde Ni Yan desapareceu antes de sair. Ni Yan se teletransportou para uma pradaria na parte oriental da tribo demoníaca. Ele olhou para a lâmina do Deus da Morte em sua bolsa. Carregar esse item era realmente uma chateação. Toda a facção do mal estava atrás disso, e eles definitivamente não desistiriam facilmente. Quanto a Fallen Angel, seus interesses estavam profundamente ligados aos das Kickers United, e ainda haveriam muitas outras oportunidades de trabalharem juntos no futuro. Eles não abandonariam essa aliança ainda. O interesse de Ni Yan pela lâmina do Deus da Morte foi despertado ainda mais. O que faz esse item ser tão atraente? Angud já não aparecia há algum tempo. Ni Yan só podia imaginar que ele havia desistido por enquanto. Ni Yan finalmente recebeu uma pista sólida para uma de suas missões. Seu objetivo da missão estava localizado no desfiladeiro da Lua Prateada, na parte sudeste da tribo demoníaca. Seguir essa pista significava que Ni Yan poderia ser mantido em um único local por mais de uma hora. Ele decidiu tomar algumas precauções primeiro. Ele se teletransportou para um local distante na parte noroeste da tribo demoníaca. Depois atacou uma vila próxima, matando mais de 1000 jogadores antes de sair. Em pouco tempo, Ni Yan recebeu um relatório de Gu Huai de que Angud estava indo em direção ao noroeste. Ele sorriu. Isso era exatamente o que ele queria. Ni Yan se teletransportou para o desfiladeiro da Lua Prateada com sua habilidade de transmissão instantânea. Depois disso, ele se infiltrou na região interna do mapa enquanto estava furtivo, garantido que ninguém o visse. A região externa do desfiladeiro da Lua Prateada era habitada por monstros de nível 120 a 130. Então, os jogadores geralmente faziam grupos e vinham aqui para nivelar. No entanto, uma vez que você alcançasse a região interna do mapa, os monstros de nível 170 a 180 começariam a aparecer, e o número de jogadores diminuía drasticamente. Depois de passar por uma densa floresta, uma grande clareira entrou na visão de Ni Yan. À frente havia uma pequena vila. Os edifícios espalhados eram feitos de palha e lama. Você descobriu a Vila Naga. Olhando para a vila, Ni Yan viu algumas nagas se movendo. Esses monstros tinham a parte inferior do corpo de uma cobra e a parte superior do corpo de um humano. Eles tinham 6 braços, com cada mão empunhava uma alabarda. Eles eram elites de nível 180. Ni Yan estava prestes a avançar e limpar a vila, quando notou uma comoção entre as nagas. Parecia que algo os havia agitado. Olhando na direção em que estavam reunidos, ele pôde ver uma batalha acontecendo. Pessoas, uma equipe poderia estar nivelando aqui? Ni Yan se aproximou até ele finalmente dar uma boa olhada. Não era uma equipe lutando contra os nagas, mas uma única pessoa. A julgar por sua aparência, era um ladrão espectral. O ladrão espectral levantou seu arco curto. Wosh, wosh, wosh. Ele disparou várias flechas em rápida sucessão, atingindo as nagas. Elas ficaram furiosas, agitando as línguas vermelhas, e se moveram para cercá-lo. O ladrão espectral imediatamente recuou enquanto esmagava vários pergaminhos. Paredes de fogo se ergueram entre ele e as nagas. Quando as nagas passaram pelo fogo, uma série de valores de dano flutuaram acima de suas cabeças.